Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, o que foi o famoso escândalo do Watergate? Durante a campanha para presidente de 1972, numa quente noite de junho, 5 homens trajando roupas escuras, lanternas, câmeras, aparelhos de escuta telefônica, arrombaram o escritório de campanha do Partido Democrata, localizado num andar do edifício Watergate, em Washington, D.C. Tinham tanta confiança no próprio profissionalismo que não se preocuparam muito com a segurança em um servicinho como aquele. Foram pegos por um guarda noturno. O nome do guarda era Frank Wills. Ele tinha 24 anos na época. É assim como começa a história do Watergate. A invasão do escritório do Partido Democrata por 5 homens que foram pegos pela polícia. Nos depoimentos, esses miliantes deram nomes falsos, mas um deles foi reconhecido como sendo o chefe de segurança do comitê do então candidato à reeleição Richard Nixon. Apesar de ser algo que chama a atenção, o chefe do comitê para a reeleição do Nixon ser preso durante a invasão ao escritório do seu adversário político, a verdade é que esse caso não teve qualquer interferência no resultado das eleições. Nixon desmentiu qualquer possível envolvimento com aquele episódio e foi eleito com mais de 60% dos votos totais e 520 votos no colégio eleitoral. Uma verdadeira surra, ou um landslide, como eles dizem por lá, contra o seu adversário, o democrata George McGovern. Porém, apesar da vitória fácil, a verdade é que aquele episódio, acontecido numa noite quente de junho de 1972, iria pouco a pouco colocar um fim na carreira política de Richard Nixon, que chegaria ao fim no dia 8 de agosto de 1974, com a sua renúncia diante de um processo de impeachment. Trata-se da primeira e única renúncia de um presidente na história dos Estados Unidos. Quer saber como tudo isso aconteceu? Como o desenrolar dos fatos que levaram à prisão de 5 homens pela invasão do escritório do Partido Democrata, à renúncia e ao fim da carreira de Richard Nixon? Então esse é o vídeo certo para você. Já peço para você que tá chegando aqui deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas também, por que não? Esse vídeo foi uma solicitação feita pelos membros apoiadores aqui do canal e que eu estava devendo desde outubro. Mas o fato é que, se você se tornar membro apoiador do canal, você vai poder também sugerir temas de vídeos aqui para mim. Além disso, você participa de camarote nas lives que acontecem regularmente aqui no canal, participa de sorteio de livro, tem acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos antecipados e também ganha um pet, isso mesmo, não um pet, um cachorrinho, um pet, um símbolo, um ícone que fica do lado do seu nome e que aparece toda vez que você interagir aqui no canal. E vem novidade por aí, não posso dar spoiler, mas vem novidade por aí para quem é membro apoiador aqui do canal. Então, bora pro vídeo. Pra gente entender como o escândalo do Watergate levou à renúncia do Richard Nixon, primeiro de tudo, a gente tem que entender quem era o Richard Nixon. Richard Milhous Nixon nasceu em 1913 em um pequeno povoado da Califórnia chamada Yorba Linda, que na verdade era um povoado rural que contava com pouco mais de 300 habitantes. Ele vivia com a sua família numa propriedade que era tocada pelo seu pai, o Franklin Nixon, de onde eles tiravam a subsistência para a família. Isso mais ou menos até 1922, quando o sítio que era tocado por seu pai entrou em decadência e eles tiveram que se mudar para outra cidade, a cidade de nome Whittier, que também contava com pouco mais de 5.000 habitantes. E lá se foi o pequeno Nixon, mudando-se para uma nova cidade com os seus 3 irmãos que ele tinha na época. Lá o pai dele estabeleceu uma espécie de mercearia onde vendia produtos que eles adquiriam na cidade grande, na cidade de Los Angeles. E o Nixon ajudava seu pai no trabalho, lavando pratos, entregando encomendas, ajudando com estoque, entre outras coisas. Por volta dos seus 15, 16 anos, ele ficou responsável pelas compras do armazém que o pai tinha. Era ele então que tinha que acordar muito cedo, pegar a caminhonete da família, dirigir até Los Angeles, fazer as compras dos produtos que iam ser revendidos pelo pai
na cidade de Whittier. Trabalhar duro e sentir-se útil era uma forma que o Nixon tinha para elevar a sua autoestima nesse cenário de uma infância e de uma juventude pauperizada. Percebam que a vida do Nixon não era exatamente um mar de rosas, ele é uma pessoa que realmente vem de uma origem humilde. E ele viu nos estudos uma possibilidade de poder ascender socialmente na vida. E isso já começou a aparecer justamente no período escolar. Ele era um bom aluno, participava do time de futebol, engajado socialmente, participava do teatro e também de outras atividades escolares. Porém, ele também já ganhou fama, ainda naquela época, por ir até o fim para derrotar qualquer pessoa que se colocasse no seu caminho. Então não foi surpresa que durante o ensino médio, ainda na cidade de Whittier, ele tenha ganhado as principais bolsas de estudo e participado de equipes esportivas vencedoras, como é o próprio caso do futebol americano, o que lhe garantiu acesso à Universidade de Duke, onde ele foi estudar Direito. Em Duke, a sua maior fama era a de ser uma espécie do que hoje a gente chama de nerd, um cara que vivia basicamente o tempo inteiro dentro da biblioteca. E essas qualidades, uma fácil sociabilidade, uma obstinação, bem como a dedicação aos estudos, acabaram empurrando ele para a política. Ele participou de associações estudantis e também foi eleito para ser representante de turma. Participava de disputa de debates e uma coisa que ele sempre deixou claro para os seus amigos era que ele desprezava completamente os filhos dos riquinhos, aqueles estudantes de famílias tradicionais que nunca tiveram que lutar para estar no mesmo lugar que ele. Ele costumava dizer que para vencer essa gente era preciso muita inteligência, mas muito ódio. Segundo Pedro Antônio Tota, no livro Os Americanos, livro que serve de base para o vídeo de hoje, a origem humilde de Nixon tinha forte peso no quadro psíquico do jovem que o acompanhou até o fim da vida. E foi justamente por meio da política estudantil que o Nixon ingressou na vida pública. Depois que ele se formou, ele foi trabalhar com um grupo de advogados numa cidade que ficava no sul da Califórnia, onde ele rapidamente se envolveu com a política local, inclusive se candidatando a vereador, sem obter um resultado positivo em sua primeira eleição. Porém, ficou evidente para ele que o seu futuro seria dentro da política. E aí então, depois de se casar com Patricia Ryan, ele decide se mudar para Washington, D.C., justamente na época em que as reformas do New Deal estavam sendo implementadas. No entanto, a sua vida, como a de muitos americanos daquela época, seria afetada pela chegada da Segunda Guerra Mundial, o que fez com que Nixon tivesse que se alistar. E ele acabou sendo enviado para o Teatro do Pacífico, onde ele cuidava da logística do transporte de feridos. Voltando da guerra, travestido de heroísmo e uma verve política, candidatou-se a deputado federal e foi eleito pelo Partido Republicano numa campanha que não foi necessariamente marcada pela ética. A sua estratégia foi aquela que ele usaria por um bom tempo: apostar no medo do comunismo que muitos americanos tinham. Não por menos, ele atacou o seu adversário por ser um liberal simpatizante das ideias comunistas. Nixon, evidentemente, defendia as sagradas tradições americanas, sendo o típico político que tinha o apoio do americano típico das comunidades e que tinha seus valores baseados na honra pública, na família, em Deus e na pátria. Essa sua característica fez com que ele fosse convidado para compor o famoso Comitê de Atividades Anti-Americanas. O comitê havia sido inaugurado já em 1938 para investigar práticas comunistas entre os membros da comunidade americana, principalmente dentro do serviço público. O principal líder desse comitê é o Joseph McCarthy, e que, depois da Segunda Guerra Mundial, daria início ao período que nós chamamos de macartismo nos Estados Unidos, marcado por ser uma espécie de caça às bruxas em solo americano. O principal alvo de Nixon foi justamente o Alger Hiss, um alto funcionário do Departamento de Estado que foi acusado de ser um espião soviético. Mas o problema que o Nixon tinha com o Hiss não era necessariamente ligado ao comunismo, mas ao fato dele ser um sujeito oriundo de famílias patrícias, um daqueles playboyzinhos que ele tanto desprezava desde a época do ensino médio. Ao final do julgamento, Hiss foi condenado e, obviamente, Nixon foi elevado ao patamar de uma celebridade nacional. Aproveitando-se dessa fama, ele decidiu concorrer ao Senado pelo estado da Califórnia em 1950, derrotando a candidata democrata Ellen Douglas, usando a mesma estratégia que dava certo, acusando-a de ser progressista demais e simpatizante das ideias
comunistas. Nixon venceu por mais de 59% essa disputa, o que fez com que ele fosse um forte candidato para ser o companheiro de chapa de Dwight Eisenhower nas eleições de 1952. Apesar de algumas polêmicas envolvendo Nixon e corrupção, o fato é que ele e o Eisenhower venceram facilmente tanto a eleição de 52 quanto a eleição de 56, e era um governo de fato bastante popular, o que fez com que o Nixon se candidatasse à presidência em 1960 para ser o sucessor de Eisenhower. E naquela eleição ele enfrentaria justamente o John Kennedy, o famoso JFK. Kennedy representava justamente tudo que o Nixon desprezava. Ele era um riquinho, vindo de uma família tradicional da política, que estudou nas melhores universidades, ele estudou em Harvard, e que não teve que fazer nenhum esforço para que isso acontecesse. E essa derrota, bastante disputada para o Kennedy em 1960, fez com que esse sentimento paranoico que ele tinha em relação à política e aos seus adversários aumentasse ainda mais. Segundo Pedro Antônio Tota, o Nixon tinha uma síndrome de perseguição. E justamente por isso, como um cowboy solitário que acreditava ser, apostou em ter controle sobre tudo e todos, submetendo seus adversários e aliados aos mais rigorosos escrutínios e ameaçando-os com dossiês. Essa paranoia do Nixon fica bastante evidente quando ele finalmente chega à Casa Branca em 1968. Logo no seu primeiro ano de mandato, em 69, ele exigiu que um novo sistema de gravação das reuniões no Salão Oval fosse instalado. O Kennedy e o Lyndon Johnson, seus antecessores, já usavam um sistema de gravação de reuniões que tinha sido inclusive desenvolvido pelo exército. No entanto, exigia que você apertasse um botão toda vez que você quisesse que a gravação fosse iniciada. E ele pediu então que o sistema desenvolvido para os presidentes anteriores fosse desmontado. Ele não queria ter que ficar apertando o botão toda vez que quisesse gravar alguma coisa. E por isso mesmo, ele exigiu que fosse instalado no seu escritório, no Salão Oval, um sistema que seria acionado automaticamente toda vez que um som fosse detectado. Toda vez que começasse uma conversa, o gravador imediatamente começava a funcionar. Errou feio, errou feio, errou rude. Foi então que 2 anos depois, em 1971, o seu chefe de gabinete, o Bob Haldeman, instalou um novo aparelho de gravação que era secreto e que era ativado por voz para gravar as reuniões e as conversas telefônicas que acontecessem dentro do Salão Oval. E quando eu digo aparelho secreto, é secreto mesmo. Somente Nixon e o próprio Haldeman sabiam da existência desse sistema. Nem mesmo o Henry Kissinger, que era o seu principal assessor, sabia da existência desse sistema. Nem o vice-presidente, ninguém. Para vocês verem o tamanho da paranoia que ele tinha. Eis então que chegamos na famosa noite quente do dia 17 de junho de 1972, quando 5 homens invadiram o escritório do Comitê Nacional Democrata, que ficava em um hotel chamado Watergate, em Washington, D.C. E aqueles 5 homens que invadiram o Comitê Democrata naquela noite tinham como objetivo fotografar documentos confidenciais e instalar grampos telefônicos. E enquanto fazia a sua ronda, o Frank Wills percebeu que uma das portas do hotel não apenas não estava trancada, mas como tinha uma espécie de esparadrapo cobrindo a fechadura, o que chamou a atenção dele imediatamente. Ele chamou a polícia, que veio e prendeu os 5 meliantes. Poucos sabiam na época que esses sujeitos estavam ligados diretamente ao comitê da reeleição do Richard Nixon. Oficialmente, esse comitê tinha por responsabilidade, entre outras coisas, angariar fundos para a campanha do então presidente. Extraoficialmente, ele existia para fazer todo tipo de coisa ilegal. E os 5 homens presos então naquela noite foram Virgílio Gonçalves, Bernard Baker, James McCord, Eugênio Martins e Frank Sturgis. 4 eles exilados cubanos que tinham fugido do comunismo na ilha de Fidel. Eles foram acusados de tentativa de roubo e de interceptação de comunicações,
Em outras palavras, de espionagem. Foi então que naquela oportunidade, 3 jornalistas do Washington Post foram destacados para cobrir o caso. Estou falando de Alfred Lewis, Carl Bernstein e Bob Woodward. Tanto Bernstein quanto Woodward acharam aquela prisão suspeita demais e decidiram que seria necessário investigar um pouco mais a fundo. E logo descobriram que outros 2 nomes estavam envolvidos com a invasão ao Watergate. Simplesmente Everett Hunt, um ex-oficial da CIA, e George Gordon Lead, um ex-agente do FBI. De quebra, os 2 trabalhavam para esse comitê responsável pela angariação de fundos para a reeleição de Richard Nixon. E descobriram também que o James McCord, um dos homens presos naquela noite, também trabalhava para o comitê. E mais, que os 4 exilados cubanos que foram também presos naquela noite haviam trabalhado secretamente para a CIA, contratados por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Everett Hunt. Apesar dessas várias descobertas feitas pelos jornalistas do Washington Post, as investigações pararam por aí. Até que uma pessoa misteriosa os procurou para contar detalhes do acontecido, informações muito importantes. Às vezes ele ligava para os jornalistas, outras vezes eles se encontravam em estacionamentos escuros de shopping centers. Essa pessoa misteriosa alegava ser um agente do FBI que não revelava o seu nome, mas que ganhou um apelido carinhoso pelo editor do Washington Post, que passou a chamá-lo de Garganta Profunda ou Deep Throat em inglês. Claro, uma brincadeira fazendo alusão a um clássico instantâneo dos filmes para adultos que havia sido lançado em 1972. Evidentemente, apelido bom pega rápido e não demorou muito que esse informante fosse então conhecido popularmente como Garganta Profunda. Mas o curioso é que, de fato, não era apenas os jornalistas do Post que estavam desenvolvendo investigações. No próprio FBI corria uma investigação paralela e que havia chegado a algumas descobertas muito impressionantes. Para começar, eles encontraram um cheque de $25 mil feito para o Comitê para a Reeleição de Nixon, depositado na conta de Bernard Baker, um dos invasores do Watergate. Não demoraria para que tanto o FBI quanto os jornalistas, o Bernstein e o Woodward, descobrissem que o Everett Hunt e o George Lead, aqueles assessores do Nixon que haviam trabalhado para o FBI e para a CIA, também estavam envolvidos na invasão ao Watergate. E durante o período da investigação, os 2 estavam deliberadamente destruindo qualquer prova que ligasse o nome dos 5 invasores ao Comitê Democrata, ao Comitê da Campanha de Reeleição e também ao próprio Richard Nixon. E calma que tem mais, o George Lead não estava agindo de conta própria. Na verdade, ele estava recebendo ordens de uma outra pessoa, um sujeito de nome Jeb Madrugar, o famoso seu Madrugar. E quem era o Jeb Madrugar? Ele era simplesmente assessor especial de Richard Nixon e o diretor da campanha do presidente. E o Jeb Madrugar estava agindo em conluio com outra pessoa, o John Mitchell, que era ninguém mais, ninguém menos do que o procurador-geral da República nomeado por Richard Nixon. Não quero deixar vocês decepcionados ou causar algum tipo de anticlímax, mas o fato é que nós não sabemos se o Richard Nixon realmente tinha ligação com a invasão do Watergate ou se as pessoas que faziam o que faziam e que estavam ligados ao seu comitê agiam segundo as suas ordens. Porém, o que a gente sabe é que logo que o escândalo veio à tona, ele trabalhou junto com o seu chefe de gabinete, o Bob Waldman, aquele que instalou o sistema de gravação, para encobrir tudo. Quando Nixon descobriu que a imprensa estava investigando profundamente o seu envolvimento com a invasão ao Watergate, ele imediatamente começou a se distanciar, se descolar das investigações, dizendo que não sabia de nada, que tudo foi feito pelas suas costas, que era um golpe que podia ser usado inclusive contra ele mesmo. Sabe como é, né? O próprio secretário de imprensa do presidente veio a público dizer que o Nixon considerava aquilo como uma tentativa de roubo de terceira
primeira categoria. E o Nixon, fazendo o papel dele de homem probo, foi até a TV, convocou coletivas de imprensas, dizendo que ele, a sua administração e até mesmo o comitê para sua reeleição não tinham nenhum envolvimento com aquele escândalo. No entanto, cada vez mais a imprensa estava chegando próximo dele. Fato é que o próprio John Mitchell, o procurador-geral, que eu mencionei agora há pouco, teve que dar um sumiço temporário com a sua esposa, que ameaçou botar a boca no trombone e contar toda a verdade. Tem até um documentário na Netflix que conta essa história, The Martha Mitchell Effect, carinhosamente apelidado de Martha Was Right. Agora, apesar de dizer o contrário, de pagar de homem justo e honesto, o fato é que o Nixon estava verdadeiramente preocupado com os rumos da investigação que estava sendo levada adiante pelo FBI. Desesperado, ele se reuniu com o chefe de gabinete dele, o Bob Waldman, e exigiu que a CIA pressionasse o FBI para que as investigações fossem descontinuadas. E como é que nós sabemos disso? O peixe morre pela boca, o Nixon pela paranoia. Essas conversas aconteceram no Salão Oval, o escritório do presidente dos Estados Unidos, que vocês sabem que gravava automaticamente toda e qualquer conversa que acontecia naquele recinto. E tudo isso que eu tô contando pra vocês se desenvolveu no ano de 1972, no ano da reeleição do Nixon. O Washington Post acabou desistindo da matéria, o FBI acabou colocando panos quentes na investigação e o Nixon foi reeleito. Acontece que no ano seguinte, quando começou o julgamento dos 5 homens que invadiram o Comitê Democrata, as coisas voltaram à tona e tudo começou a ganhar uma nova fervura. Nixon acompanhava o julgamento de perto, conversando com os seus assessores, com medo que algum dos acusados pudesse vir a falar. Foi então que no dia 30 de janeiro de 1973, portanto 10 dias depois da posse do Nixon, foi que os 5 homens se declararam culpados e foram então condenados por conspiração, roubo e violação das leis federais a respeito de escutas telefônicas. Porém, o juiz do caso, o John Sirica, suspeitou que havia mais coisa por trás disso e que por trás dessa pequena conspiração poderia haver uma grande conspiração que de fato envolvesse o comitê para a reeleição de Nixon. E essas suspeitas foram confirmadas quando James McCord, um dos 5 homens que foi condenado, escreveu uma carta para o juiz dizendo que Nixon e os seus conselheiros haviam destruído provas. Nixon então convocou uma reunião com os seus conselheiros que disseram que o melhor caminho era que ele então confessasse, uma vez que para manter todo mundo quieto sob suborno iria exigir muitos milhões de dólares. E o Nixon respondeu, e nós sabemos disso porque estava gravado, que eles poderiam conseguir facilmente $1 milhão em dinheiro e ele sabia exatamente onde. Em outras palavras, o Nixon não tinha qualquer intenção de assumir o seu envolvimento com o acontecido. Aliás, ele resolveu demitir o conselheiro que tinha dado essa ideia a ele, John Dean, em 30 de abril de 1973. Logo depois que ele fez isso, 2 dos seus principais assessores, o chefe de gabinete e o chefe de assuntos internos, resolveram renunciar aos seus cargos, sendo seguido por 4 outros assessores pessoais. Essa movimentação de assessores sendo demitidos, pedindo demissão, obviamente, chamaram novamente a atenção da imprensa. Principalmente depois que 2 membros do comitê para a reeleição de Nixon foram também indiciados. Justamente o John Mitchell, que também era procurador-geral, e o nosso amigo, o Jeb Madruga, o Sr. Madruga. Claro! Nixon mais uma vez convocou a imprensa para dizer que não era exatamente isso, vocês estão me entendendo errado, que não tinha nenhum envolvimento com Watergate, longe de mim, quem me conhece sabe. Só que nesse momento, ninguém mais comprava a palavra do presidente. O próprio Senado dos Estados Unidos acabou se envolvendo na investigação do escândalo. O fato é que a investigação do Post, a narrativa dos jornalistas do Bob Woodward e do Bernstein, acabaram prevalecendo, não apenas entre os senadores, mas por boa parte da opinião pública. Por conta disso, em maio daquele ano, formou-se um comitê, uma CPI, para investigar a relação de Nixon com o acontecido. We are beginning these hearings today in an atmosphere of utmost gravity. The questions that have been raised in the wake of the June 17 break-in strike at the very undergirding of our democracy. If the many allegations made to this date are true,
then the burglars who broke into the headquarters of the Democratic National Committee at the Watergate were in effect breaking into the home of every citizen of the United States. Foi nesse comitê que ex-auxiliares do Nixon confessaram que muitos crimes haviam sido cometidos antes da eleição de 1972, com o objetivo de prejudicar qualquer oponente ao presidente, mesmo dentro do Partido Republicano. E em resposta à CPI feita pelo Senado, o Nixon resolveu contratar um professor de Harvard, Archibald Cox, que seria responsável por liderar uma investigação independente. Porém, no mês seguinte, em junho, o Senado convocou John Dean, aquele assessor que tinha dado a ideia para o Nixon assumir a responsabilidade e que foi demitido por conta disso. Já sabe onde vai chegar, né? Foi então que o senador pelo Tennessee, Howard Baker, fez a famosa pergunta: What did the president know and when did he know it? E o Dean simplesmente revelou tudo, que havia falado com o Nixon sobre o encobrimento do caso várias e várias vezes, e que o Nixon havia se recusado a confessar. I began by telling the president that there was a cancer growing on the presidency, and if the cancer was not removed, the president himself would be killed by it. I also told him that it was important that this cancer be removed immediately because it was growing more deadly every day. O Nixon foi à imprensa para dizer que o Dean é um mentiroso, que essa conversa jamais aconteceu, que ele estava inventando essas coisas. Foi então que o famoso sistema secreto de gravação de áudio do Salão Oval veio a público. Os cidadãos americanos ficaram sabendo que todas as conversas que aconteceram no Salão Oval haviam sido gravadas. Imediatamente, o professor de Harvard, o Archibald Cox, que liderava a investigação independente, solicitou à Casa Branca o acesso a essas gravações. No entanto, o Nixon se recusou a liberar. Por que será? Disse que isso era um privilégio que, como presidente, ele tinha. Ele até solicitou que o Archibald Cox retirasse esse pedido, mas ele se recusou a fazer isso. Disse que estava, de fato, agindo de maneira independente em sua investigação. Adivinha o que aconteceu? O Archibald Cox foi demitido do seu cargo. Isso já em 20 de outubro de 1973. Nixon pediu para que Elliot Richardson, o novo procurador-geral da República, que havia substituído John Mitchell, fizesse a demissão do Cox. Richardson se recusou a fazer isso, pedindo a sua própria demissão depois do pedido do presidente. Mas o fato é que ele saiu do governo e o Cox acabou sendo demitido de qualquer jeito. Essas demissões chamaram a atenção do Congresso norte-americano, que resolveu então, em 30 de outubro, instaurar de maneira formal o processo de impeachment contra Richard Nixon. Nesse momento, os americanos foram pra rua, foram protestar contra o Richard Nixon. E após muita pressão pública, finalmente o presidente começou a liberar as fitas. Claro, tudo isso a conta-gotas e depois de muita pressão dos senadores e do juiz do caso, o John Sirica, uma vez que o julgamento tinha sido reaberto também pela justiça. Acontece que das 9 fitas solicitadas pelo tribunal, Nixon entregou apenas 7. E em uma dessas 7 fitas havia um intervalo de 18 minutos em que não se escutava absolutamente nada, que haviam sido apagados. Mais uma vez, lá vai Richard Nixon em rede pública dizer para todos que ele não tinha nada a ver com isso. Diante de vários repórteres, ele disse em alto e bom som: "Eu não sou um bandido." Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Discurso bastante famoso, diga-se de passagem. Mas o fato é que tudo dava pinta de que ele era. As investigações foram se arrastando de modo que Nixon venceu o primeiro ano de seu mandato. Conseguiu sobreviver a 1973. Porém, já no início do ano seguinte, a sensação era clara. Não de que o presidente estava envolvido, mas que ele sabia da invasão e tentou encobri-la. Faltava apenas uma prova concreta, o famoso batom na cueca. E as evidências contra Nixon ficariam ainda piores quando, no dia 1º de março de 1974, um grande júri indiciou 7 ex-assessores da Casa Branca que estariam envolvidos com o encobrimento da invasão ao Watergate. Esses homens ficariam conhecidos como os 7 de Watergate. No mês seguinte, em abril, o Leon Jaworski, que tinha substituído o Archibald Cox na investigação independente, solicitou à Casa Branca que Nixon liberasse 64 fitas adicionais com gravações feitas
no Salão Oval. Nixon até pediu para que o juiz, o John Sirica, anulasse essa solicitação feita pelo Leon Jaworski. Mas o juiz não apenas negou esse pedido, como deu um prazo para que Nixon entregasse todas as fitas, o dia 31 de maio de 74. Nixon então liberou 1.200 páginas com transcrições de 46 fitas. No entanto, as transcrições das gravações feitas no dia 23 de junho de 1972, lembrando que a invasão aconteceu no dia 17 de junho de 72, bom, essas transcrições não foram entregues. O Senado então exigiu que a Casa Branca fizesse a entrega dessa documentação, mas Nixon se recusou a fazê-la. E o caso então subiu para a Suprema Corte, para que ela deliberasse se o presidente tinha ou não essa prerrogativa. Foi então que se instaurou o famoso caso Nixon versus United States. No dia 24 de julho, a Suprema Corte foi unânime de que a Casa Branca deveria liberar todas as fitas. O conteúdo foi liberado no dia 6 de agosto. E ali, o que o público descobriu foi a existência de um presidente mesquinho, raivoso e paranoico. Para além da vinculação de Nixon com os crimes, a população ficou abismada com algumas das suas opiniões pessoais sobre coisas que ele dizia acreditar e que em público ele simplesmente falava o oposto. Opiniões sobre raça, sobre aborto, também questões do cotidiano. A popularidade do Nixon despencou, inclusive entre os setores que ainda o apoiavam. 57% dos americanos queriam que Nixon fosse removido imediatamente do cargo. E sentindo então a pressão como ele nunca tinha experimentado na vida até aquele momento, e preocupado com uma desgraça ainda maior, a perda dos seus direitos políticos, Nixon anunciou a sua renúncia no dia 8 de agosto de 1974. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. O curioso é que Nixon então foi descoberto, em parte, por conta da sua própria paranoia, insegurança e imprudência. As investigações lideradas pelos jornalistas do Washington Post, o Bernstein e o Woodward, viraram um filme em 1976, que no Brasil ganhou o título de Todos os Homens do Presidente e que ganharia Oscar em 1977. É um filmaço com atuações marcantes de Robert Redford e Dustin Hoffman, que interpretam os jornalistas. Já o agente do FBI, o famoso Garganta Profunda, sua identidade seria revelada em 2005. Hoje nós sabemos que de fato ele era um agente do FBI. Seu nome? Mark Felt. Inclusive a sua vida e o envolvimento com o escândalo do Watergate também foi representado em um filme lançado em 2017, onde o Liam Neeson interpreta o Mark Felt. Bom, esse eu não assisti, não sei se é bom, mas fica aí a indicação. E aí, gostaram de saber em detalhes sobre o que foi o Watergate? Devo dizer que além do livro Estas Verdades, da Julie Poor, e Os Americanos, do Antônio Pedro Tota, eu me inspirei bastante no vídeo do Mr. Beast, não confundir com o Mr. Beast, em que ele explicou detalhadamente o escândalo do Watergate, que é, sem dúvida nenhuma, o maior escândalo político do século XX, que o nome, inclusive, iria inspirar qualquer conspiração ou qualquer escândalo, leve a palavra gate ao final. Inclusive aqui no Brasil, nós já tivemos o Colorgate e mais recentemente, para quem acompanha redes sociais, o Marmita Gate. Se você gostou desse vídeo e se chegou até o final, é porque gostou. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, compartilhar esse vídeo que ficou enorme com os amigos e com as amigas e considere se transformar um membro apoiador do canal. Aproveito para agradecer os membros apoiadores do canal que solicitaram a gravação desse vídeo. Beleza? Um grande abraço para vocês e see ya!